Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o plano de ensino individualizado. Eu já tinha colocado o vídeo da planilha, né? Aquele vídeo que está no YouTube e fala sobre a planilha, né? Que a gente usa, a planilha mais avançada, que ela consegue tirar ali tudo que a criança faz, né? Que está em desenvolvimento e tudo que ela não faz ainda. E aí, com base nela, eu consegui acelerar o processo de plano de ensino, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é o relatório que eu faço quando eu termino o plano de ensino, tá bom? Então vamos começar. Vou falar aqui um pouco sobre a introdução. Na introdução, né, dessa parte aqui, eu descrevo um pouquinho do histórico, né, a solicitação de acompanhamento terapêutico para o bem de 3 anos foi feita pela genitora, com base no laudo, indicando as necessidades de intervenção por meio do ABA. Foi realizada uma anamnese, em seguida da aplicação do inventário Portas, né, seguida, tá certo. Em ambiente clínico e domiciliar, né? Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes que nem sempre você vai conseguir fazer tudo no ambiente clínico, né? Muitas das vezes você vai precisar da ajuda da família na hora de escrever, porque dependendo de qual trabalho você for fazer, e você tiver que fazer, como eu fiz desse aqui, uma avaliação da idade inicial, né, de 0 a 1 até a idade da criança, né, que eu já coloquei ali até aproximadamente os 4 anos, porque ela já ia fazer 4 anos, faltava só 2 meses. Então, o que eu fiz? Eu tive que realizar a avaliação de todas as áreas ali e também de quase todas as idades. Então, não tinha como eu fazer isso sozinha num tempo hábil, né? Eu precisaria de ajuda. E aí, com o auxílio dos pais, foi feito esse acompanhamento. Lembrando que tudo aqui foi trocado, tá? Nomes e datas. Aqui eu só peguei o sumo, né, do que vocês precisam entender e coloquei aqui pra vocês, tá? Pode ser até que apareça algum outro nome também, que depois eu mudei um pouquinho o nome, mas assim, é só para vocês entenderem mesmo, a estrutura do laudo é essa, que eu uso, claro, né? O objetivo foi avaliar as habilidades já adquiridas e identificar as necessidades. Então aqui eu falei o histórico, eu falei do que eu fiz com aquela mãe e depois disse para nesse relatório o que eu usei para avaliar. É importante você falar isso, porque esse relatório ele pode ir para o médico, ele pode ir para o professor, ele pode ir para outros terapeutas. Então você tem que escrever o porquê, o que você fez, o porquê você fez e também os resultados disso, né? Quais foram os seus objetivos com isso? Como também você tem que falar, por exemplo, essa avaliação com esse paciente, tá? Se ele se mostrou ativo, se ele se mostrou empenhado, ou se ele estava agressivo, estava nervoso, você tem que dizer essas características, tá? Instrumento de avaliação. Aí aqui, no instrumento de avaliação, você vai dizer o que você usou para avaliar esse paciente. Aqui você fez uma breve introdução. Vou ficar rabiscando aqui, gente, para vocês poderem ver melhor, tá? Aqui você fez uma breve introdução. Aqui você já vai detalhar o instrumento que você usou aqui, tá? Por que é importante você fazer um bom relatório? Se esse relatório PEI, se esse relatório PEI não, esse relatório PEI, ele vai para diversos profissionais. Então, assim, você não está fazendo só um bom trabalho pelo paciente, mas você também está mostrando que você é um bom profissional. Então, você fazendo um bom relatório, você botando sua logo, botando seu carimbo, né? Você bota sua logo aqui em cima, você bota seu carimbo, você está fazendo um merchan, né, ali do seu trabalho, mostrando o seu trabalho. Então, um professor, né, vamos supor, ele pode te indicar para outras crianças, né, um diretor, né, uma escola pode te indicar. Se é um neuro, né, eu já recebi pacientes que foram indicados por neuro por causa do relatório. Então, fazer um bom trabalho, um bom relatório detalhado, por mais que você fale, mas ninguém vai ler tudo, pode ter certeza que você vai colher bons frutos a partir de um bom relatório, tá? Eu sempre coloco aqui a questão da inteligência artificial, do uso da inteligência, mas eu sempre falo que o uso dela tem que ser feito com responsabilidade, tá? Não é sair pedindo para ela criar um monte de coisa e sair colocando um monte de baboseira. É saber estruturar melhor as palavras. Eu uso muito o chat GPT para estruturar às vezes algumas falas, porque eu já falei algumas vezes aqui, mas eu também tenho né, algumas questões cognitivas, também tenho TEA, então às vezes é um pouquinho complexo para mim
transpassar, né, passar um pouquinho daquilo que eu estou pensando. Então, às vezes eu falo pro chat, ai, eu queria dizer isso, isso e isso, né? E às vezes me faltam um pouco as palavras na minha mente e ele me ajuda a esclarecer, né, a clarear as ideias. Então, eu consigo organizar tudo de uma forma melhor, né? Então fica aí a dica, né? Eu sei que tem outras pessoas que também estão dentro do espectro, que também têm outros transtornos, né? TDAH, dislexia, tem muitos profissionais hoje, né? Também recebendo laudo. Então fica aí a dica também, né? Caso você apresente alguma dificuldade, saber usar a inteligência artificial para o seu bem, né? Para o bem do seu trabalho, para o desenvolvimento da sua escrita, enfim, por aí vai. Vamos lá. Esse instrumento permite não apenas identificar competências consolidadas, mas também estabelecer metas específicas para estimular habilidades em desenvolvimento. Né? A avaliação revelou as competências adquiridas e os desafios que exigem estímulo contínuo, possibilitando a elaboração do plano individualizado adequado às necessidades de bem. Aí, critério 3 aqui, eu coloquei os desempenhos por área de desenvolvimento. Aqui você vai colocar o relatório já. Você pode colocar o gráfico que sai lá na nossa planilha, né? Você vai pôr ele aqui. E aqui é a parte que eu mais uso o chat, porque ele me ajuda a fazer um insumo de tudo e colocar aqui embaixo. Porque quando você põe um gráfico, você tem que explicar cada conceito do gráfico, tá? Não adianta só pôr o gráfico lá e dizer, ah, ele tem idade disso para isso. Não, é sempre bom fazer um resumozinho, né, de cada área. Então ali eu falei aqui um pouco sobre, né, com base na análise final do relatório, apresenta discrepância entre a idade cronológica de 4 anos e a idade geral de desempenho, que foi 2 anos e 7 meses. Tem lá na página lá do Portas que você faz o cálculo de todas as áreas e divide pelo número de áreas que você avaliou e dá aí o resultado geral, né? Só que aqui no caso eu usei esse cálculo geral porque eu utilizei as 6 áreas, né? Eu fiz as 6 áreas. Se você vai fazer uma área só, eu acho que não funcionaria muito bem. Não daria muito certo você colocar esse dado aqui, que é o da média geral, tá? Você vai trabalhar uma área só. Então não tem muito assim essa questão da média geral. Não vai aparecer, não vai. Como é que eu posso dizer? Não vai dar muita diferença. Mas se você for avaliar várias áreas, como no meu caso aqui, aí você vai botar a diferença aqui, tá? É, e aí aqui eu embaixo eu descrevi, socialização, né? A média da idade que apareceu para ele foi 2 anos e 8 meses. Aqui, bem, demonstra estar desenvolvendo algumas habilidades esperadas para sua idade, como brincar paralelamente, cooperar com pedidos de adulto, blá blá blá. Essa parte aqui, gente, eu usei o chat, peguei o meu relatório, que eu vou mostrar aqui como é que eu fiz no chat. Peguei o relatório, coloquei lá e pedi que ele fizesse para mim um resumozinho para que eu colocasse no relatório de cada uma das áreas. Quando você for fazer isso, você joga o relatório lá, que é a planilha, né? Você joga a planilha lá no chat GBT e pede para ele fazer isso. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz. Deixa eu abrir aqui. Aqui, né? Aqui deu até uma confusãozinha, que às vezes você manda uma coisa e ele manda outra, mas assim, é só saber esclarecer bem pra ele, que às vezes falando mais de uma vez, ele consegue entender melhor. Porque na primeira vez que eu mandei, ele mandou uma coisa assim, nada a ver. Programa de estímulo, ele tava falando do livro. Mas aí quando eu mandei de novo e escrevi melhor também, que às vezes eu tô fazendo material de noite, de madrugada, eu já tô um pouquinho sem paciência. Mas aí vamos lá. Aí eu mandei o relatório portas dele, né? E aí coloquei, preciso que analise a área de socialização desse paciente. Aí ele me mandou assim, desse jeito, e assim eu não queria. Não ficou legal, não gostei. Aí ele botou pontos positivos e dificuldades e pontos de atenção. Aí eu não curti, não achei que ficou legal. Aí eu botei, faça um parágrafo com essas informações, pedi para que ele pegasse as informações que ele já mandou para pôr no relatório PEI, né? Aí ele mandou aqui embaixo. Na área de socialização, bem demonstrou algumas habilidades e blá 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 blá. Nanana. Aí depois eu pedi, agora faz na área de linguagem, nos aspectos de compreensão. Aí ele mandou, depois na área de emissão, ele mandou, na área de cuidados próprios, ele mandou, área psicomotora, ele mandou também aqui. Pedi para que ele montasse também uma conclusão final. Depois eu não gostei muito bem de algumas questões. Escreva melhor essa frase. Isso aqui foi uma daquelas coisas que eu falei, que às vezes eu tenho dificuldade de. Eu quero dizer uma coisa, mas eu não sei como é que eu digo.
tá? E aí eu botei aqui uma coisa que eu queria dizer e não sabia como dizer, e ele melhorou a frase pra mim. Ele melhorou pra mim. Com base. Aqui, o usuário pediu para melhorar essa frase em português e tal. Aí vou reformular. Observa-se com base na aplicação que o paciente necessita de estimulação. Eu queria dizer de uma forma mais profissional, né, mais concisa e não conseguia achar as palavras. Aí ele me mandou esse resultado aqui, tá? Agora vamos voltar para cá, depois a gente volta para cá de novo. E aqui nós podemos ver o seguinte. Eu coloquei a área, a idade e o resumo que tá lá e eu mexi nesse resumo. Eu vi aquilo que eu achava que não funcionava muito bem, mas na maioria das vezes ele acertou. Ele foi muito conciso na análise que ele fez, né? Use muitas palavras análise, porque aí ele escreve melhor quando você coloca assim, né? Bem demonstrou estar desenvolvendo algumas habilidades inspiradas para a idade, como brincar, paralelamente com outros, cooperar com pedido de adulto, blá, blá, blá. Isso aqui você pode modificar. Quando ele manda uma coisa, você pode depois modificar, recriar para ficar melhor, tá? Aqui embaixo ele fez uma coisa que eu gostei, deixei até, que deu sugestões de estratégias aqui também. Então, às vezes você está lendo para os pais, você pode ler esse pequeno resumo, como se fosse um PEI também, né? Só que não. Área de linguagem, compreensão, média de 1 ano e 9 meses. Aí eu também a mesma coisa. Na área de linguagem, no aspecto de compreensão, bem apresenta algumas habilidades em desenvolvimento, blá blá blá, blá blá blá. Linguagem e emissão, eu pus a idade, e aí o relatório que estava lá no chat GBT. E fiz isso em todas as áreas, tá? Isso aqui, olha, resumiu, sei lá, metade do meu dia, talvez. Conheço pessoas que ficam o dia inteiro, eu já fiquei o dia inteiro fazendo relatório, às vezes de uma pessoa só, né? Porque aí tem que voltar lá e é cansativo e a minha mente fica cansada. Mas desse jeito foi muito mais rápido. Acho que em menos de 1 hora e meia eu consegui terminar. É, aí aqui, áreas para estimulação, né? Com base na aplicação do inventário, constatou-se que o paciente necessita de estímulos voltados ao desenvolvimento de habilidades que se encontram em estágio inferior. Opa, em estágio inferior ao esperado para a sua idade atual. A seguir, a tabela com as áreas que necessitam de intervenção. Nesse aqui, o que eu fiz? É obrigado a fazer isso? Não é. Mas essa tabela também vai estar aberta. E aí você pode editar, pode usar essa mesma tabela aqui, né? E assim, tem algumas coisas que eu botei aqui que só coloquei até os 4, 5 anos. E o teste vai até os 6. E aí é só você aumentar, né? Vai ter um maisinho na lateral aqui, nessa lateral, porque o documento é docs. Aí você aumenta uma linha de tabela e escreve completa, tá bom? Aí, no caso, essa tabela aqui é das respostas do não, que tem lá na nossa planilha. Eu vou mostrar essa planilha de novo para vocês verem. Nossa planilha de não. Essa planilha de não aqui, gente. Você pode baixar essa planilha. Como eu pus por idade, eu usei essa parte aqui, porque aqui já vem a área mais a idade, né? Aqui vem a área de socialização de 0 a 1, ele completou todas as demandas, só não tem nada para constar. Na área de 1 a 2, aí ele já tem um ponto aqui, uma demanda que ele não fez. Na área de 2 a 3, então aqui eu baixei, né? Fiz a cópia do arquivo, baixei e aí mandei pro chat GBT também. E aí eu pedi que ele reorganizasse essa planilha para mim, né? Aí ele reorganizou a planilha. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Deixa eu ver se dá. Pedi para que ele organizasse para mim a planilha, né? Aí veio assim, área, faixa etária e habilidade. Aí vem socialização, linguagem, aí vem a idade na lateral. Então, com base nisso, eu fui colocando os pontos aqui. Não, aí eu pedi para que ele reorganizasse essa planilha para mim, né? Que ele tirasse os espaços em branco para mim. E aí eu montei essa planilha aqui. Com todas as habilidades que deram não. Eu não coloquei as coisas que estão em desenvolvimento, porque aí numa próxima avaliação eu vou ver se essas habilidades foram desenvolvidas ou não. Ó, de todas as áreas que eu avaliei. Tudo que deu não. Então aqui de 0 a 1 já adquiriu todas as habilidades para a cidade. Aí eu boto assim. Isso vai estar lá, você vai poder copiar e editar no seu modo.
Tá muito mais fácil do que quando eu fiz, né? Que eu tive que criar isso aí tudo do zero. Tá. Aqui eu coloquei exatamente como estava lá no arquivo, mas se você quiser mudar a forma de escrita, você pode mudar. Eu não mudaria, mas se quiser mudar, pode mudar. E aquela conclusão que eu coloquei, eu pedi para que ele fizesse. Só melhorei a conclusão, escrevi mais coisas que eu achava importante pontuar e tudo mais. Né, falei sobre repeti um pouco sobre o que eu já tinha dito, sobre os comportamentos dele e tudo mais, bababá, sobre os testes. E aqui é o nosso Pay. Aqui agora é o nosso Pay, né? Esse Pay foi desenvolvido a partir daquilo que a gente já trabalhou no relatório, então o Pay praticamente já estava todo no relatório. A gente só vai reorganizar e colocar algumas estratégias. Na hora que eu baixei aqui o formato bagunçou um pouquinho, mas é só para vocês entenderem. Quando vocês forem criar o de vocês, vocês melhoram a estrutura, vocês colocam da forma que vocês acham melhor. Mas o que eu posso falar sobre o Pay? Muita gente fica perguntando qual é o modelo de Pay, qual é o modelo disso, daquilo. O Pay, ele não tem um modelo, ele tem uma estrutura. Você tem que colocar metas de curto prazo, de longo prazo, né, as áreas que você vai intervir, as descrições, né, dessas metas e as estratégias, né, que você vai utilizar. Então não existe um modelo específico para o Pay, para o Pay. Você só precisa conter essas características, tá bom? Então, se ele vai ficar de lado, se ele vai ficar em forma de planilha, se ele vai ficar só em forma de relatório, isso não importa. Isso aí vai do que você achar que vai ficar de fácil visualização, tanto para os outros profissionais quanto para os pais também, né? Porque eles também vão usar em casa. Então, eu coloquei algumas coisas aqui que o próprio ChatGPT pôs, né? Deu para mim. Mas do paciente mesmo, eu ampliei isso com base naquilo que eu vejo dele, com base naquilo que a família me trouxe na anamnese. Foi muito mais detalhado, tinha etapas e tudo mais, né? E aí, do PEI, a gente também monta o plano de intervenção na clínica, monta o plano de intervenção da escola, monta o plano para casa. Então, enfim, tem muita coisa que a gente já faz, mas aí aqui já é o sumo, já tira tudo daqui. Então vamos lá. Metas de curto prazo, né? São as metas de 3 meses. Eu peguei 3 características, né? Porque esse paciente tem muita coisa que está em atraso. Então eu peguei 3 características de cada área, a princípio. E aí depois a gente vai pegando mais e mais e mais, né? 3 características aqui: participar de jogos, prestar atenção às músicas e brincar de fantasiar-se. E aí as estratégias que eu utilizei aqui também. Tananã, linguagem e emissão. Peguei também 3 características de cuidados próprios, área cognitiva, área psicomotora, e aí as metas de longo prazo, né? Saudar familiares, também na área de socialização, seguir regras, né? Eu copiei direto lá do PEI, mas aí depois quando eu refiz, eu modifiquei, né, os verbos aqui, modifiquei as palavras, né, para ficar mais coerente, né? Aqui no caso seria seguir regras de jogos conduzido por adultos, responder ao telefone, dramatizando conversas, e aí as estratégias, tá? Obedecer ordens verbais, seguir 2 ordens simples, linguagem em emissão, blá 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 blá. Você também poderia colocar outras coisas de longo prazo, né? De metas de longo prazo. Daqui eu peguei as três, né? Em 3 meses. E depois metas de 6 meses eu peguei mais 3, da mesma característica, né? Eu acho que deu para entender. Então eu peguei as 3 primeiras necessidades de socialização e depois para metas de longo prazo eu peguei mais 3. Mas dava para fazer diferente também. Por exemplo, participar de jogos manipulados. Aí aqui para a meta de 6 meses, eu quero que não ele só participe, mas que ele tenha a iniciativa de fazer os jogos, sabe? De dar dicas dos jogos. Preste atenção em músicas de 5 a 10 minutos. Ah, eu quero que ele agora fique de 20 a 15 minutos, brincar de fantasiar-se. E aí eu posso pedir, sei lá, para que ele brinque em colaboração com outras crianças, usando fantasias, né? Criando histórias imaginárias, enfim. Trabalhar a imaginação dele ali. Mas esse aqui não era o objetivo que eu queria. Eu queria, na verdade, trabalhar ali no Portas mesmo. Nas metas nas características que ele precisa alcançar para a idade, né? Porque a minha intenção aqui é que ele chegue na idade cronológica dele, né? A idade mental dele é de 2 anos e 7 meses. Eu quero que ele chegue em 4 anos,
Então, essas são as metas que eu estabeleci. Aí você vai ter que saber o que você quer trabalhar, onde você quer chegar e montar o seu próprio plano, certo? E, bem, gente, é só isso. Não tem muito segredo. Aqui eu escrevi uma conclusão e aí eu botei aqui, tá? As inscrições possuem um prazo total de 12 meses, mas aqui não é nem 12 meses, né? E botei a reavaliação periódica a cada 3 meses, a fim de monitorar os progressos e obter dados significativos. Algumas partes desse textinho aqui você pode também copiar e e aí você vai colocar as informações, você vai colocar a data, vai colocar a sua assinatura aqui embaixo, o seu carimbo. E é isso, gente. Não tem muito segredo, o relatório já vai estar lá na aula. Você não precisa ficar é, se matando para fazer muita coisa, porque tem muita coisa daqui que dá para você usar em questão de estrutura, né? Aqui já tá, vai estar dado, porque essa tabela aqui já vai estar toda aqui. Você só vai modificar com as coisas que você vai tirar daquela planilha, né? Já tá tudo pronto, né? E aí você só vai editar do seu modo. E aí quando você não conseguir esclarecer alguma coisa, você vai lá na inteligência artificial, pede para ele descrever de uma forma melhor e tudo mais e vai mandar. Lembrando que esse material, ele não é porque você vai mandar para um médico que você tem que escrever de forma muito complexa, porque ele vai para vários profissionais. E você também não precisa dificultar a vida do médico, tá? Coloca de forma profissional e tal. Tem até alguns erros de formatação aqui, gente, que eu fui na hora de enviar. Não sei o que está acontecendo, tá indo meio fora do formato, mas vocês vejam aí se está no formato corretinho de vocês. Editem no formato ideal, tá? Para que eles consigam ver o seu trabalho, ver como você faz de forma correta. Tem uma coisa que eu não pus aqui, mas tem que colocar, tá? Colocar aqui em cima nessa parte, que é a data de aplicação. A data que você aplicou o teste. Acho que tem aqui embaixo, se eu não me engano é essa aqui, né? Mas aí você coloca aqui em cima também a data de aplicação do teste, tá? E a data que a mãe te procurou, se quiser, tá bom? Mas a data de aplicação do teste é importante deixar aí. É isso. Teremos aulas sobre folheto de orientação parental, sobre outras planilhas também que vocês podem usar, né? Eu vou fazer uma outra aula sobre isso. E eu peço para vocês comentarem nas aulas, que vocês participem, que vocês digam o que vocês precisam, que vocês coloquem as dúvidas de vocês para eu poder estar esclarecendo, tá bom?